Mensagem 80, o título é Bem Digamos. Bem Digamos. Bem dizer, né? O versículo separado, destacado por Emmanuel, está na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Onde está isto? No Novo Testamento, ok? Diz-nos o apóstolo Pedro: porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua contra o mal. Vou repetir. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua contra o mal. Agora sim, o nosso Emmanuel vai comentar o versículo nos dizendo assim: não vale condenar. O desmentido talvez chegue hoje, de maneira imprevista, porque a misericórdia é alicerce da lei de Deus. Reflete quantas vezes já observaste o socorro invisível ao que era tido em conta de mal irremediável. Viste doentes graves voltarem repentinamente à saúde quando já se achavam sentenciados à morte. Conheces malfeitores que se transformaram em homens de bem quando pareciam totalmente afundados na delinquência. Tateaste problemas complexos que encontravam equação de improviso quando se te afiguravam plenamente insolúveis. Então, às vezes, podemos não ter uma resposta ideal, mas podemos, como que, improvisar uma resposta para sair de uma situação difícil. Claro, não lançando mãos de atitudes negativas, não é? Mas, às vezes, não fazemos, como, por exemplo, eu estou procurando um emprego. Não acho. Então, vou fazer um trabalho alternativo, como se chama, não é? Vou vender pastel na praia, vou fazer alguma coisa que não seja tão elaborada, mas que vai me resolver naquele momento o suficiente para eu sair de uma determinada encruzilhada problemática. Continua o nosso Emmanuel. Choraste sobre situações inquietantes que tomaram rumo salvador quando tudo te fazia crer em tragédia. Seja qual for a provação em curso, refreia a língua para que a tua língua não te amaldiçoe. É possível estejas vendo tudo em derredor de teus passos pelo prisma do desespero. Entretanto, asserena-te e aguarda, confiante, porque se a misericórdia de Deus ainda não está alcançando o teu quadro de luta, permanece a caminho. O que permanece a caminho? A misericórdia de Deus, que sempre vai nos alcançar num determinado momento. Quando, Cristina, este momento? Quando, diante das provas e expiações, que são aqueles mesmos problemas que parecem insolúveis, nós as superamos com as nossas boas escolhas, com o bom uso do nosso livre-arbítrio, o suficiente. Cristina, mas eu estou já há 2 anos provando todo dia as minhas boas intenções. Mas o tempo de uma prova e de uma expiação não nos compete, nem imaginarmos qual seja, nem cobrarmos que deva ser esse tempo ou aquele tempo. Mas por quê? Porque nós não sabemos sobre
que mau uso fizemos no passado, que esta situação desafiadora está vindo nos ensinar. Vamos imaginar, embora lembrando aqui o mesmo Pedro, que está aqui no nosso versículo inicial, o amor cobre a multidão de pecados. Sim, mas é algo que tem que estar o quê? Muito além do esperado. O amor, a dedicação irrestrita, com certeza, vai cobrir uma multidão de pecados. Mas nós não sabemos o que é pecado, né? Vamos lá. Ah, mas pecado não é uma palavra espírita. Sim, mas nós entendemos facilmente quando ouvimos, e nós sabemos. Aí vamos para a legenda. Legenda de pecado. Erro. Nós erramos. Nós usamos mal o nosso livre-arbítrio. Isso é erro. E o nosso livre-arbítrio é mal usado como? Ou quando? Quando não seguimos as leis de Deus. Usamos mal o livre-arbítrio se não o utilizamos de acordo com o que diz a lei de Deus, que está escrita em nossa consciência, mas vamos dizer que eu não a saiba, nós temos as revelações, tanto a primeira, que são os 10 mandamentos, que só diz não faça isso, nem aquilo também não. Quanto o Evangelho, que já nos explica um pouco, ou muito, principalmente sobre a necessidade de imprimirmos na nossa vida o aprendizado diário do amor. O amor é uma palavra um pouco barata hoje em dia, né? Muita gente fala amor, fica uma coisa assim, uma palavra assim meio que desgastada, porque muitas vezes é mal usada e mal entendida. Amar é crescer no nosso entendimento de quem somos nós, o que estamos fazendo aqui, e a partir daí, qual é a consequência disso na continuação da nossa vida imortal. Amar é seguir as leis de Deus. E Jesus nos traz uma máxima que resume a lei e os profetas. E nessa máxima, o que ele nos traz, o verbo que ele nos traz, é o verbo amar. E o que ele nos diz? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E aí vamos voltar aqui à nossa questão. Quanto tempo eu posso ter passado nas minhas vidas pretéritas, antes desta, vilipendiando o meu próximo e não atendendo às leis de Deus? Nós temos ideia? Nós não temos ideia. Se algo se estende, não vamos também esquecer de que se algo se estende, é aquela pessoa que perde o dedinho, não é? E só vê o efeito do dedinho que perdeu e pode dizer, mas eu perdi esse dedinho me era tão importante. Mas aí depois, quando retorna à espiritualidade, porque nós não temos como saber isto aqui, descobre que, na verdade, era para perder a mão toda. Mas Deus, em sua misericórdia, disse assim, vai lá, vai ser um dedinho, vamos ver como é que as coisas andam. Às vezes, né, a gente consegue pegar daí. Então, isto é algo que nós temos que ver. Outra coisa muito importante é de que uma dificuldade também pode não ser uma expiação. Pode ser algo que eu tenha pedido. Certo? Aí é uma prova. Eu posso pedir uma dificuldade para me aprimorar numa virtude ou outra. Só que os amigos espirituais dizem que quando essa prova, sim, porque toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação, na medida em que a expiação é a repetição de uma prova que foi mal levada, que foi mal concluída, que foi, né, que não deu muito certo. E a prova, ela pode ser de uma primeira vez. Então, vamos imaginar que a prova de recuperação é uma prova, certo? Mas não é todo tipo de prova, é um tipo de prova. A expiação é um tipo de prova.
Aí é aquela prova mesmo da recuperação, né? Aquela prova final, lá para quem não conseguiu a média. Certo. Então, pode ser uma prova, pode ser uma expiação. O que eles costumam dizer? Que quando nós estamos vivendo de uma forma muito amarga, sabe aquele aluno que repete de ano? E vê na repetição de ano vem um sentimento amargo, como se ele já pudesse estar em outro ano, então ele está repetindo aquilo tem um sabor amargo na alma. Né? E assim acontece com a expiação. Como se nós estivéssemos vivendo alguma coisa e viesse assim, aquele respirar fundo, tipo, vamos lá de novo. Estou precisando de energia para enfrentar esse problema.